Fala pessoal, professor Neto Ferreira, vamos dar continuidade aqui ao módulo de razão e proporção, um assunto de suma importância, né? Muito aberto, eu posso dizer. Como assim muito aberto? Existem diversas maneiras de resolver questões de razão e proporção, muitas maneiras mesmo. Então aqui a gente vai tentar passar de maneiras o mais práticas possíveis. Talvez você não esteja acostumado a fazer tais métodos, mas quando você começar a praticar, você vai ver o quanto vai ganhar tempo, tá? Então vamos para a questão 1. VUNESP 2021, Prefeitura de Jundiaí, São Paulo. Cargo de agente de trânsito. A razão entre o comprimento e a largura de um quadro retangular é de 5/8. E a soma dessas medidas é igual a 104 centímetros. Assim, a largura desse quadro é igual a... Então fica ligado no seguinte, o que é que a gente precisa saber? Uma das propriedades mais importantes de razão e proporção que a gente vai utilizar no mundo dos concursos públicos é essa aqui, ó. Vou dar um exemplo aqui antes de começar a fazer. A gente tem, por exemplo, aqui 2/4 é igual a 1/2, tá? Então, temos aí duas razões, 2/4 é uma razão e 1/2 é outra razão. Quando a gente iguala essas duas razões, a gente tem aí uma proporção, tá? E o que é que essa propriedade diz? Quando a gente tem uma proporção, a gente pode criar uma nova razão somando os de cima e somando os de baixo. Então, ó, 2 mais 1, os de cima, 3. Os de baixo, 4 mais 2, 6. Então a gente cria uma nova razão, né? Sem mudar a proporção. Ou seja, você pode somar os dois de cima e os dois de baixo, o que não vai alterar em nada a nossa proporção aí. E para que isso serve? Porque quando tem questões que ele dá uma razão e ele fala da soma, ó, a soma dessas medidas é 104, a gente pode usar essa propriedade para não precisar fazer sistema, perder muito tempo. Então deixa eu explicar a vocês como é que a gente faz. A razão entre o comprimento e a largura. Eu vou chamar o comprimento de C e a largura de L, tá? Então, comprimento e a largura. O comprimento está para 5, assim como a largura está para 8. Foi isso que ele disse aqui, ó. A razão entre o comprimento e a largura é de 5/8. Então, o comprimento está para 5, assim como a largura está para 8. Pode colocar assim, tá? E agora, professor? Ele não falou que a soma das medidas do comprimento e da largura é 104? Só é você fazer o quê? Você somar os dois de cima. Comprimento mais largura. Você não está somando aqui, ó, esses dois de cima? Comprimento mais largura dá quanto? No texto falou, minha gente, o comprimento mais a largura não é 104? Então você pode estar o quê? O comprimento mais a largura, 104. E aqui embaixo você soma também, ou seja, 5 mais 8. 5 mais 8 dá 13. Então aqui, ó, 104 sobre 13. Se você simplificar, vai dar para melhorar isso aí. Isso aí vai dar 8. Vai dar 8. Se você dividir em cima por 13 e embaixo por 13, 104 dividido por 13 dá 8, né? E 13 por 13 dá 1. Aí você acha o que você quiser agora. No texto ele quer a largura desse quadro. A largura é o quê? Só é você fazer. L sobre 8 é igual ao quê? 8 sobre 1. Se você quisesse achar o comprimento é o quê? C sobre 5 é igual a 8 sobre 1. Você poderia igualar qualquer uma dessas razões a 8 sobre 1, para virar uma proporção. E a propriedade fundamental das proporções é o quê? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Em outras palavras, você pode multiplicar assim, ó, cruzado. Ó, né?
Então fica como aqui? L vezes 1 dá L. E 8 vezes 8 dá quanto? 64. O quê? Centímetros, porque essas medidas aí estão em centímetros. Então a largura é 64 centímetros. Letra B de bola. Que eu estou fazendo bem detalhadinho aqui. Mas você poderia fazer, depois que você pega a prática, faz bem rápido. Tá? Então, você poderia também usar o quê? Achar o comprimento. Se a medida do comprimento da largura é 104, os dois juntos, quanto seria o comprimento? 104 menos 64 daria 40. Você poderia achar o comprimento, ele não pediu, tá? Mas você poderia achar o comprimento de duas maneiras. Comprimento 104 menos 64. O comprimento daria 40 centímetros. Ou você poderia igualar a razão, que é o quê? C sobre 5 é igual a 8 sobre 1, né? Que não é constante, é 8 sobre 1 aqui, essa razão, né? Quando você fizesse a multiplicação cruzada, ó, ia ficar o quê? C vezes 1 dá C. E 5 vezes 8, que daria 40. Você vê que chegamos no mesmo resultado. Qual é o mais fácil, professor? Depende, o mais fácil é muito relativo. Mas eu estou querendo mostrar a você que tem diversas maneiras. Nessa questão aqui não precisava a gente achar o comprimento. Eu estou mostrando. Beleza? Então vamos seguir aí. Questão 2 agora, VUNESP 2021. CODEM São Paulo, cargo de almoxarife. Então vamos lá. Em certa empresa, os funcionários têm pelo menos um ensino médio completo. E sabe-se que, para cada funcionário com ensino médio completo, existe 4 funcionários com somente o ensino médio completo. Não, para cada funcionário com ensino superior completo, perdão. Para cada funcionário com ensino superior completo, existe 4 funcionários com somente o ensino médio completo. Se nessa empresa trabalha ao todo 160 funcionários, então a diferença entre o número de funcionários com somente o ensino médio completo e o número de funcionários com ensino superior completo é igual a... Então, vamos lá. Está se falando aí em funcionários com ensino superior completo, ó. Eu não sei a quantidade de quê? Funcionários com ensino superior completo. E tem os funcionários com somente ensino médio completo, não é isso? Eu vou chamar cada um de uma letrinha para representar. Então, o ensino superior eu vou chamar de S, eu acho mais fácil. E o ensino médio de M. S superior, M de médio. Então, o que é que ele disse aqui? Preste atenção. Para cada funcionário com ensino superior completo, existem 4 funcionários com ensino médio completo. Então, aí é uma razão. Como assim, professor? O que é que você faz aqui? Para cada funcionário. Quando ele fala para cada funcionário, é para cada um funcionário. Então, a quantidade de pessoas que têm ensino superior está para 1 completo, assim como a quantidade de pessoas que têm ensino médio completo, somente ensino médio completo, está para 4. Por quê? Porque a razão é de 1 para 4. Cada um de ensino superior completo corresponde a 4 partes de médio completo. Beleza, Neto. E agora? Agora é a dica. O total são 160 funcionários. Juntando todo mundo aí, né? Que são. Então, esses 160 corresponde ao quê? A galera que tem superior, mais a galera que tem médio, dá 160. De novo, a gente vai usar aquela propriedade mágica que eu expliquei na questão anterior. Soma os dois de cima, soma os dois de baixo. Então, S mais M dá quanto, pessoal?
160. 1 mais 4 dá quanto? 5. Geralmente vai dar para simplificar. Simplificar por quanto, Neto? Por 5. Todo número que termina em 0 é divisível por 5. 160 dividido por 5 dá 32. E 5 dividido por 5 dá 1. Então, moral da história, o que é que o texto quer? O texto quer a diferença entre as quantidades de funcionários com somente ensino médio e ensino superior completo. A gente vai ter que achar S e achar M. Só é achar agora, ó, S sobre 1, né? S sobre 1 é igual ao quê, pessoal? É igual a 32 sobre 1. Tá fácil demais aqui, né? Sobre 1. S vezes 1 dá S, né? E 1 vezes 32 dá 32. Então, S dá 32. Então, o pessoal que tem ensino superior completo são 32 pessoas. Consequentemente, como é que eu vou achar o que tem médio completo? Ou eu pego M sobre 4 igual a 32 sobre 1, ou eu faço mais fácil até, né? Eu pego o médio é o quê? É 160, que é o total, e eu tiro 32, que são de superior. Então, médio é quanto? 128, né? 128. Então, a gente acha a quantidade de pessoas, né, que tem somente o ensino superior completo, que são 32, e a quantidade de pessoas que tem somente não, que tem o ensino médio, o ensino superior completo, são 32, e somente o ensino médio completo, que são 128, né? Porque quem tem o ensino superior completo, automaticamente tem também o ensino médio, né? Então, quanto é que é essa diferença? Ele cria o quê? Leia sempre a pergunta. Então, a diferença entre essas quantidades. Então, a diferença é o quê, pessoal? É você pegar 128 e tirar 32. 8 menos 2 dá 6. 3 para 12 dá 9, desce 1. 1 menos 1, 0. Então, dá o quê? 96 funcionários, que está na letra C a nossa resposta. Beleza, pessoal? Então, mais uma questão aí que a gente usou essa propriedade mágica, que eu amo essa propriedade. Ela ajuda muito. Eu não estou dizendo que só existe essa maneira de fazer. Existem diversas, mas eu gosto muito dessa. Eu acho bem prática. Vamos lá? Questão 3, VUNESP 2021. TJM São Paulo. Analista de redes, o cargo. Em um restaurante, em qualquer dia, a razão entre o número de sucos vendidos para o número de refrigerantes vendidos é 5 para 11. Certo dia, a diferença entre os números de refrigerante e os sucos vendidos foi 84. A soma do número de refrigerantes e o número de sucos vendidos nesse dia foi... Então veja, essa questão diferente das anteriores, ele dá a diferença entre as quantidades. Observe que nas questões anteriores ele dava a soma. Então, assim como tem uma propriedade com soma, tem uma propriedade com diferença. Qual é? Por exemplo, 3 sextos não é igual a 1 meio? Pode notar que é igual. É metade e é metade. Essa propriedade diz o quê? Você tanto pode somar os dois de cima e somar os dois de baixo, como pode também subtrair. Quando for conveniente, você pode subtrair, que não vai alterar a proporção. Então, ó, 3 menos 1 dá 2, 6 menos 2 dá 3. Tá? 6 menos 2 dá 4, desculpa. 6 menos 2 dá 4. Então, veja que a proporção se manteve. 2 quartos é metade também. Então, vocês vão ver que isso vai ser muito útil. Agora, o que eu chamo a atenção, sempre bota primeiro, a tua primeira razão, o maior número aqui embaixo. Ó. 6 e 2. Bota o que tem denominador maior primeiro. Por exemplo, essa razão aqui de suco e refrigerante, né, 5 para 11, aí tu pode botar o contrário. Que ia ficar assim, ó, veja.
se você fizesse na ordem, a razão entre o número de suco vendido e de refrigerante não é 5 para 11, as pessoas fazem assim, ó, suco eu vou chamar de S, S está para 5, assim como R, que é a quantidade de refrigerante, está para 11. Em vez de eu botar assim, eu vou inverter, eu boto o maior primeiro. Cuidado para não trocar, tá? Refrigerante está para 11, assim como o suco está para 5. Porque quando eu subtrair o 11 com 5 não fica negativo, entendeu? Só para um ajuste, para ficar organizadinho. Aí você já sabe aqui que R, a quantidade de refrigerante, menos a quantidade de suco, é igual a 84 a diferença. Porque ele fala aqui, ó, a diferença entre os números de refrigerantes e sucos vendidos foi de 84. Então você sabe por quê? Porque tem mais refrigerante do que suco. Porque a parte de refrigerante é 11 e a parte de suco é 5. Então tem mais refrigerante. Então, essa propriedade aqui você não vai usar a soma, você vai usar o quê? A subtração. Então, você, quando for conveniente, vai usar a soma e quando for conveniente, vai usar a subtração. Então, R menos S dá 84 e 11 menos 5 dá 6. Não é isso? E agora você simplifica. Dá para dividir tanto em cima quanto embaixo por 6. Não é isso? Então fica como? 84 dividido por 6 dá quanto? 14. E 6 dividido por 6 dá 1. Beleza? E agora eu preciso achar a quantidade de refrigerante e a quantidade de suco vendido. Então, R sobre 11 tem que ser igual ao quê? 14 sobre 1. Não é isso? Aí eu vou fazer agora, ó. Multiplica cruzado. Isso é uma proporção, né? Então, R vezes 1 dá R e 14 vezes 11. Quanto é 14 vezes 11? 140 mais 14, porque 14 vezes 10 é 140, mais 14, 154. Então a quantidade de refrigerante vendido foi 154. Beleza? Deu certo aí? R sobre 5. E a quantidade de suco vendido foi quanto? Vamos ver agora. S sobre 5 é igual a 14 sobre 1. 14 sobre 1. Não é isso? Aí agora a gente vai fazer o quê? Multiplicar cruzado. S vezes 1 dá S. E 14 vezes 5. 14 vezes 5 dá 70. Tá? Então achamos a quantidade de suco. Eu achei melhor fazer a proporção aqui novamente. Porque aí ele está focando na diferença. Nas questões anteriores ele focava na soma. Aí na soma eu só achava quanto faltava para completar. Mas aí ele não está dando a soma, está dando a diferença. Eu acho mais chato. Aí eu prefiro fazer os dois. Aí agora você olha a pergunta. A soma do número de refrigerantes e o número de sucos vendidos nesse dia. A gente não achou? A gente achou agora. Quantos refrigerantes foram vendidos? 154. Quantos sucos foram vendidos? 70. A soma dá 4, 12 vai 1, 1 com 1, 2. 224, né? Refrigerantes e sucos, juntando os dois. Letra a nossa resposta. Então veja como essa propriedade é útil. Grave bem aí a propriedade da soma e a da subtração. Beleza? Obviamente tem outras maneiras de fazer, como eu sempre digo. Mas eu acho que essa maneira aí vai ajudar bastante a você ganhar velocidade, tá? E meus alunos sabem que eu sempre estou apto. Se tiver dificuldade de uma maneira, a gente sempre mostra outras ideias também, tá? Vamos lá.
Questão 4, VUNESP 2021, SEMAI de Piracicaba, São Paulo. Cargo de assessor administrativo. Em uma autarquia, a razão do número de servidores com idade de 18 a 30 anos para o número de servidores com idade acima de 30 anos é igual a 2 para 3. Se, nessa autarquia, o número de servidores com idade acima de 30 anos é 15 pessoas a mais que o número de servidores com idade de 18 a 30 anos, então o número total de servidores é... Então veja, essa questão, mais uma vez, se você notar, está camuflado, mas ela foca na diferença. Como assim? Veja, a gente tem uma quantidade de servidores aí, quantidade. Que tipo de servidores? Tem os servidores de 18 a 30 anos, que eu não sei a quantidade, e tem os servidores que têm mais que 30 anos, né? Vamos chamar cada quantidade de uma letrinha, vou chamar de X e vou chamar de Y. Pronto. Então, por que ele foca na diferença aqui? Porque ele fala aqui o seguinte, ó. Se nessa autarquia o número de servidores com idade acima de 30 anos é 15 pessoas a mais que o número de servidores com idade de 18 a 30 anos. Então, o que ele quer dizer? Que a galera que tem mais que 30 anos está em maior número. Tem mais gente de 30 anos para cima, né? Porque tem 15 a mais. Então, Y é maior que X, né? A gente sabe aqui que Y é maior que X, né? Por quê? Porque a galera que tem acima de 30 anos tem gente a mais. E quanto a mais? 15. Então, o que é que isso significa? Significa o quê? Que Y menos X é 15. Porque não tem 15 a mais. Se eu tenho 15 anos a mais do que você, significa que a diferença entre as nossas idades é 15. Se eu tenho 20 quilos a mais do que você, significa que a diferença entre os nossos massas é 20. Então, em outras palavras, o trabalho que a questão te deu foi perceber isso. E agora, fica tranquilo. Observe que a razão é 2 para 3. Mas o que é que eu falei? Bota o maior primeiro quando tu focar na diferença. Então, ó, Y está para quanto e X está para quanto? Por que eu estou botando o Y primeiro? Que o maior que 30 vale 3 partes. E o X, que é entre 18, de 18 a 30, vale 2. Ó. Porque ele falou aqui, ó. Ele falou o quê? Os servidores com idade de 18 a 30 anos para o número de servidores com idade acima de 30 anos. A razão, ó. Então tem que preservar a ordem. Então 2, as duas partes, 2 para 3. As duas partes são da galera que tem de 18 a 30. E as 3 partes é da galera que tem de maior que 30, as 3 partes. Então eu sempre falei, quando é diferença, a gente bota a maior parte na frente. Para quando subtrair não ficar negativo, né? Agora a gente faz a diferença aqui, ó. Y menos X é 15. 3 menos 2 dá 1. Vê que coisa fácil, ó. Rapidinho agora. Então é o que eu estou dizendo, é prática. Depois que você se acostumar, você vai evitar perda de tempo demais aí, né? Então, ó, Y sobre 3 é igual a 15 sobre 1. Aí você vai multiplicar cruzado. Y vezes 1 dá Y. E 3 vezes 15 dá 45, né? 45. E para achar o outro, você pode fazer novamente. Agora é outra razão. X sobre 2 é igual a 15 sobre 1. Multiplica cruzado novamente. X vezes 1 dá X. E 2 vezes 15 dá quanto? 30. Aí ele quer o que nessa questão? Ele quer o número total de servidores. Volto para a pergunta. Quem é o total de servidores? Os 45 que tem mais que 30 anos e os 30 que tem de 18 a 30 anos. Somando isso aí vai dar
75 servidores. Quando você pega a prática, você vê que as questões fluem de uma maneira bem otimizada. Beleza? Então, mais uma questão aí que usa a mesma ideia. Questão 5, VUNESP 2021. SES Paraíba. Cargo de auxiliar administrativo. As cidades A e B são ligadas pela rodovia R, que é dividida em alguns trechos, entre eles os trechos X e Y. Sabe-se que a razão entre as extensões em quilômetros dos trechos X e Y é 3:5 e que o trecho Y tem 60 quilômetros a mais que o trecho X. De novo, minha gente, está focando em quê? Na diferença. Se a soma das extensões dos trechos X e Y corresponde a 80% da extensão total dessa rodovia, então a distância entre as cidades A e B pela rodovia R é de... Então não adianta eu me estressar com essa pergunta sem antes eu achar quanto é que vale o trecho X e Y. Não adianta você morrer de véspera. Ache o valor do trecho X e Y, então tem o trecho X e Y. O que é que você conclui aqui? Ó? Y é maior que X, eu já sei. Por quê? Porque Y tem 60 km a mais. Quanto é Y menos X? A diferença entre eles, que é 60 km. Pronto. Aí agora eu vou fazer a minha razão. Como é que é? A minha proporção. Y e X estão para quanto? Y tem que estar para a maior parte. Está para 5, assim como X está para 3. Ô professor, mas no trecho está 3:5, porque ele falou X e Y. Mas eu posso inverter e botar Y e X. Por isso que eu estou botando 5 primeiro e depois 3. Tá? Uma curiosidade. Professor, eu poderia botar assim, Y sobre X é igual a 5 sobre 3? Poderia, mas é a mesma coisa. Esse X e esse 5 estão multiplicando. A ordem dos fatores não altera o produto. Então você pode botar, trocar de posição. O 5 vai para baixo e o X vai para cima. É isso que eu estou fazendo. Para ficar conveniente para usar a propriedade. Porque agora vai ficar conveniente. Qual a propriedade que eu vou usar? Da diferença. Por quê? Porque ele dá a diferença para a gente. A gente usa o que é conveniente. E o que é conveniente é a diferença, porque ele está nos dando essa diferença. Y menos X dá 60 e 5 menos 3 dá 2. Se a gente simplificar isso aqui, todo mundo já sabe que vai dar 30, né? Aí vai ficar 30 sobre 1. Se você quiser, você pode botar só 30, né? Eu boto 30 sobre 1 só para representar. Então vai ficar como aqui? Y sobre 5 é igual ao quê? 30 sobre 1. Quando você aplicar aqui a proporção, ó, y vezes 1 dá y. E 5 vezes 30, professor Neto? 150 km. Está em quilômetros as distâncias. E como é que eu acho x? Mesma sistemática. X sobre 3 é igual a 30 sobre 1. Você vai multiplicar cruzado. X vezes 1 dá x. E 3 vezes 30? 90 quilômetros. Acabou aqui, Neto? Não, não acabou aqui. Por quê? Quando você juntar essas duas distâncias, agora vem a segunda parte agora do problema. Quando você juntar essas duas distâncias, que é 150 mais 90, que dá 240 quilômetros, não vá pensar que isso é a resposta. Letra C, não. Que ele está dizendo que se a soma das extensões dos trechos X e Y corresponde a 80% da extensão total. Então, o que é que ele está te dizendo aí? Que esses 240 quilômetros representa quanto da estrada? Representa 80% da estrada, da extensão da estrada.
Ele quer a distância entre as cidades A e B pela rodovia. Ele quer o trecho total. 240 km é 80%. O trecho total é 100%. Que eu vou chamar de uma letrinha. Eu vou chamar de A. Que já tem x e y. Eu vou chamar de A. Agora só é você multiplicar cruzado, né? Vai ficar 80 vezes A é igual a 240 vezes 100. É botar 240 e acrescentar 2 zeros. Você pode cortar um zero de um lado e um zero do outro. A vai ficar 2.400 dividido por 8. 24 dividido por 8 dá 3. E eu vou acrescentar 2 zeros. Vai ficar 300 quilômetros. Então a extensão total aí dessa rodovia é 300 quilômetros. Então a questão bem inteligente, misturou razão e proporção e no final a gente tem que fazer uma regra de 3 para achar aí a extensão total, né? Então são questões puramente interpretativas, tem que saber interpretar, né? Questão 6. Vundesp 2021, Prefeitura de Osasco, São Paulo, cargo oficial de escola. A razão entre o número de respostas certas dadas por Aline e por Silvia em uma prova é de 2 para 3, sendo que Silvia acertou 18 questões a mais que a Aline. O número de questões respondidas corretamente por Silvia nessa prova foi... Então, gente, de novo, está focando na diferença. Eu vou chamar a quantidade de acertos de Silvia de S e a quantidade de acertos de Aline de A. Tá falando de resposta certa de acertos, né? Então, a gente sabe que Silvia, os acertos de Silvia são maiores do que os acertos de Aline. Então, S é maior que A. Com isso, a gente conclui que S menos A, a diferença entre eles, dá quanto dos acertos? 18. Porque um acertou 18 questões a mais. E agora vamos armar a proporção. Eu vou botar a maior na frente. S está para A. Embaixo do S eu vou botar 2 ou 3. Vou botar 3. É 2 para 3. Mas 2 partes são de Aline e 3 partes são de Silvia. Silvia tem que ter a maior parte porque ela acerta mais. E agora fica conveniente eu utilizar a propriedade da diferença. Vê que fácil agora, ó. É prática. Quando você faz no começo, você nunca fez, você pode até ter uma dificuldade. Agora, obviamente, se você está acostumado com outro jeito, faça do seu jeito. Mas sempre é bom dar chance a novos métodos, né? Então, ó, S menos A dá 18. 3 menos 2 dá 1. Eu estou montando as proporções bem organizadinho aqui, mas vocês sabem que não é obrigado não. Podia fazer direto aqui, né? S sobre 3 igual a 18 sobre 1. Você já podia pegar 18 e multiplicar por 3. Rapidinho você achava. Eu estou armando para ficar organizado, para estudo, para vocês entenderem melhor, né? Mas com a prática a gente consegue fazer isso bem rápido. S vezes 1 dá S. E 3 vezes 18, Neto, dá 54. Então, Silvia acertou 54 questões. E ele queria saber o que aqui? O número de questões respondidas corretamente por Silvia nessa prova. Era isso que ele queria. Ó. O número de questões respondidas corretamente por Silvia. Por isso que acaba aqui, 54. Não precisava achar o número de questões respondidas por Aline. Se quisesse achar, Aline sobre 2 é igual a 18 sobre 1. A vezes 1A e 2 vezes 18 ia dar 36. Só que não precisava. Não pediu. Entendeu? Mas lembre-se, entender não significa saber fazer. Portanto, pratique. Um abraço, galera.